Olá, essa é a nossa primeira aula do curso de Álgebra Linear e nós vamos iniciar esse estudo, esse curso, com o tema espaços vetoriais reais. Por que espaços vetoriais reais? Espaços porque estamos trabalhando com conjuntos vetoriais, porque trabalhamos com os tradicionais vetores. E além dos vetores, nós trabalhamos com outras estruturas da matemática, na qual as operações de adição e de multiplicação por escalar são empregadas. E reais, porque as entradas das componentes desses vetores são os números reais. Bom, os vetores, apenas para fazer uma retrospectiva, já foram estudados no curso de Geometria Analítica. Então, aqui nós temos a representação geométrica e a representação algébrica dos vetores. Então, aqui são dois vetores, no caso, V e W, e as coordenadas das extremidades desse vetor são representadas, entendendo que eles têm como origem a origem do plano cartesiano. Temos também os vetores no espaço tridimensional, em R3, e aí ao acréscimo de uma terceira coordenada, coordenada Z. E além desses espaços de R2 e de R3, nós também temos espaços de dimensão maior que 3, que embora geometricamente, visualmente a gente não consiga representar, algebricamente a gente representa. E muitas das propriedades das operações válidas para R2 e R3 são extensíveis para o Rn. No caso, quando a gente lida com vetores, duas operações elas são muito importantes e inerentes a essas definições. Uma é a operação de adição, onde para fazer a adição de dois vetores V e W, que tem coordenadas x1, y1 e x2, y2, basta somar as coordenadas em x e as coordenadas em y. Então, nós vamos ter um terceiro vetor, um novo vetor, que tem essas coordenadas, que é o resultado da adição. E é um novo vetor na mesma dimensão de V e W. Outra operação, aqui um exemplo, tá? No caso do vetor V com coordenadas 2 e menos 1 e do vetor W com coordenadas menos 3 e 4, o vetor V mais W vai ter coordenadas menos 1 e 3. A outra operação é a multiplicação por escalar. Então, dado um escalar alfa, que é um número real, e um vetor de coordenadas x1, y1 e z1, alfa vezes esse vetor V é o resultado da multiplicação de alfa por cada uma das componentes desse vetor. Se nós considerarmos como exemplo que V tenha coordenadas 3, menos 2 e 4, e que alfa tenha valor igual a menos 3, então alfa vezes V vai ser igual a menos 9, 6 e menos 12. Bom, então conforme eu falei no início, nesse estudo dos espaços vetoriais, nós não vamos considerar apenas os vetores na qual nós estudamos lá na geometria analítica. Nós também vamos, em alguns momentos, admitir, em alguns momentos não, em vários momentos, admitir como vetores matrizes, retas, seja no plano, seja no espaço, polinômios, funções, além de outras estruturas, ou de subconjuntos desses espaços principais aqui mostrados. Bom, e nós podemos em algum momento trabalhar com operações que não são triviais e com conjuntos especiais. Então, por exemplo, vamos considerar aí o conjunto de todos os pares de números reais. Então, vamos pensar aí nos pares ordenados em R2, só que tem uma forma especial. A primeira coordenada assume sempre o valor 1
E a segunda coordenada, x, assume qualquer valor real. A operação de adição, ela é dada de forma especial. Não há adição das primeiras coordenadas, no caso da coordenada correspondente a 1. Ela é preservada. O que se adiciona é apenas a segunda coordenada, y mais y'. Então, isso aqui é um exemplo de conjunto especial, ele tem essa característica, onde o primeiro valor é 1, e que tem uma operação de adição especial. Não há adição das primeiras coordenadas dos nossos vetores. E a operação de multiplicação, a exemplo da adição, você multiplica o escalar apenas pela segunda coordenada. Então, também é um exemplo de operação especial. Agora, quando é que um conjunto é um espaço vetorial real? Bom, para que um conjunto seja um espaço vetorial real, ele precisa atender a 10 axiomas que envolvem as operações de adição e multiplicação por escalar. Se esse conjunto atender a esses 10 axiomas, ele é um espaço vetorial. Se ele deixar de atender qualquer uma desses axiomas, então ele não é um espaço vetorial real. Tem alguns autores que não consideram os 10 axiomas, tá? Eles consideram apenas 8, sendo que esses dois aí que não são considerados, na verdade, é a definição da adição e da multiplicação por escalar, né? Nós vamos ver a seguir. Então, eles verificam esses dois primeiros axiomas e para cada um deles são verificados os axiomas relacionados a essas duas operações. Bom, então, volto a salientar. Se o único axioma não for satisfeito, então o conjunto não é o espaço vetorial. Bom, quais são os axiomas? Então, nós vamos considerar as letras U, V e W, que são as letras altas do alfabeto, tá? Minúsculas, nós vamos considerar como elementos, portanto, vetores, de um conjunto V não vazio. Então, veja que esse V, que é utilizado para denotar o conjunto, é maiúsculo. E nós vamos considerar as letras K e L, tá? Que são letras médias, e podem ser usadas as baixas também, minúsculas, como escalares, números reais. Então, se nós considerarmos o V e W como vetores, elementos do conjunto V não vazio, e os escalares K e L, números reais, V vai ser um espaço vetorial se os seguintes axiomas forem satisfeitos. Primeiro axioma é a definição da operação de adição. Então, para quaisquer elementos U e V, vetores U e V dentro do conjunto V maiúsculo, se a soma de U com V for também um elemento pertencente ao conjunto V maiúsculo, então o axioma é satisfeito. A gente diz que o conjunto é fechado em relação à operação de adição. O segundo axioma, ou propriedade, podemos assim também denotar, é a comutatividade da adição. Então, dados dois elementos U e V, a operação U mais V equivale à operação V mais U, ou seja, a ordem com que os elementos aparecem na operação de adição não interfere no resultado. Terceira propriedade, ou terceiro axioma, é a associatividade da adição. Então, para 3 elementos do conjunto V, U, V e W, tanto faz eu primeiro realizar a operação de adição entre V e W e do resultado eu adicionar a U, ou realizar primeiro a adição de U com V e, posteriormente, do resultado dela, eu realizar a operação de adição com W. Então, está aqui, pessoal, em linguagem matemática, e também em linguagem escrita. Quarto axioma. Existe o objeto denotado por zero em V, chamado vetor nulo ou vetor zero de V, tal que
0 adicionado com qualquer outro elemento, por exemplo, U, é igual ao próprio U. É o que a gente chama de elemento neutro da operação de adição entre vetores, né? Então, existe 0 dentro de V, onde para qualquer U pertencente a V, 1 mais 0 é igual a 0 mais U, que é igual ao próprio U. Quinto axioma. Para cada vetor U em V, existe o negativo de U, né? De tal forma que U mais o seu negativo é igual ao vetor nulo. Então, aqui estão os 5 primeiros axiomas, né? O primeiro é saber se o conjunto é fechado em relação à operação de adição. E os 4 outros axiomas são todos relacionados à adição. O sexto é, né, o axioma que corresponde a você saber se o conjunto ele é fechado em relação à operação de multiplicação por escalar. Então, para um valor alfa real qualquer, né, e um objeto U dentro do conjunto V, alfa vezes U tem também que ser um objeto do conjunto V, né? Então, esse é o sexto axioma. Os outros axiomas, né, do 7 ao 10, são todos relacionados à multiplicação por escalar. O sétimo axioma é a propriedade distributiva da multiplicação por escalar pela soma de dois vetores. Então, tendo aqui um escalar L que multiplica a soma de dois vetores U e V, isso equivale, né, a resolver LU mais LV. O oitavo axioma é a propriedade distributiva da multiplicação de um vetor pela soma de dois escalares. Então, são duas distributivas, né? Nessa segunda distributiva, que está aqui no axioma 8, eu tenho a multiplicação de um elemento de V, um U, pela soma de dois escalares. Isso é igual a K vezes U mais L vezes U. Nono axioma é a associatividade do produto de dois escalares por um vetor. Então, se eu tiver K que multiplica LU, então tanto faz eu resolver LU primeiro para depois multiplicar o K, né? Ou resolver K vezes L, que é o produto dos escalares, para depois multiplicar por U. O décimo axioma, e último, é o elemento neutro da multiplicação, que é o que a gente chama de elemento 1. Então, existe um vetor um escalar 1, que ao multiplicar pelo vetor U, resulta no próprio U. Então, assim, nós finalizamos essa primeira aula do curso de Álgebra Linear, e nas próximas aulas a gente vai resolver alguns problemas para saber se alguns conjuntos são ou não espaços vetoriais reais. Até lá!